Vamos nesta aula desenvolver então a segunda versão aqui do nosso programinha para o cálculo do fatorial. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seguindo então o fluxograma que nós desenvolvemos na aula anterior, vamos então fazer aqui a nossa segunda versão. Eu vou em controle, em evento, vou pegar quando esta bandeirinha for clicada, e aí o que nós fizemos lá, nós não criamos nenhuma variável aqui no início. Nós pedimos para o usuário o valor que ele deseja calcular o fatorial. Vamos então aqui em sensores, eu vou pegar a pergunta, vou pegar a resposta e vou colocar aqui do lado também. E aí então eu vou pedir para o usuário um valor maior que 0. Digite um valor maior que 0. Agora nós precisamos aqui da nossa primeira variável, que aí no exercício ela é chamada de x. Eu vou então em variáveis, eu vou alterar essa variável, eu vou renomear ela para x. Vou confirmar e aí eu vou então mudar x para a resposta do usuário. Mas como nós já vimos diversas vezes, ninguém garante que o usuário de fato vai digitar um valor maior que 0 simplesmente porque nós pedimos um valor maior que 0. Nós precisamos então fazer isso aqui repetir e nós não sabemos quantas vezes. Vamos em controle, então não tem como a gente usar esse repita. Nós não queremos que seja repetido sempre, nós queremos que seja repetido até que o valor seja maior que 0. É este aqui então. Vou colocar essas instruções aqui dentro e aqui nós temos então o nosso teste. Preste sempre bastante atenção ao texto que está escrito no bloquinho. Repita até que. Então, enquanto o teste for falso, ele vai fazer o que está aqui dentro. Quando o teste for verdadeiro, ele vai finalizar essa repetição e vai fazer o que tiver na sequência. Então eu quero verificar aqui até que x seja maior que 0. Eu vou então aqui em operadores. Nós temos aqui a instrução de maior. Vou em variáveis, vou pegar a variável x, vou colocar aqui à esquerda, x maior que 0. E aí eu vou arrastar esse bloquinho e vou colocar aqui no nosso teste. Repita até que x seja maior que 0. Porém, perceba que assim que eu clicar na bandeirinha, a primeira coisa que vai ser feita é o teste. E aí eu te pergunto, qual o valor de x? Então perceba que essa já é uma diferença de quando a gente faz o fluxograma, que a gente apenas está esboçando, representando a ideia, e quando a gente está realmente implementando, escrevendo, reproduzindo essa ideia, esse passo a passo, utilizando uma tecnologia. Nós não sabemos qual o valor inicial de x, então eu vou inicializar a minha variável x com 0. Então, quando chegar aqui, vai ser feito o teste, x é maior que 0, vai dar falso, e ele vai fazer isso aqui. Quando a nossa repetição terminar, eu tenho certeza que o usuário digitou um valor maior que 0. E aí, lembrando lá do fluxograma que nós produzimos, nós já tínhamos um teste aqui na sequência. Esse teste é verificar se o usuário digitou um valor exatamente igual a 1. Porque se for exatamente igual a 1, não precisa fazer cálculo nenhum. Nós já sabemos que o resultado do fatorial de 1 é 1. Nós vamos então aqui em controle e aí nós vamos utilizar uma decisão, o nosso se não. E aí aqui dentro nós vamos ter uma igualdade. Eu vou pegar aqui o operador de igualdade. E aí eu vou duplicar o meu x. Duplicar e vou colocar ele aqui dentro. Não quero executar ainda. Eu quero saber se x é igual a 1. Se x for igual a 1, eu posso imprimir na tela o fatorial de 1, que é 1. Eu vou aqui em aparência. E aí eu vou pegar esta instrução. Nós já vimos que pode ser qualquer uma destas aqui. Todas essas instruções são instruções de saída para imprimir uma mensagem na tela. Eu quero que essa mensagem fique por 5 segundos
E aqui eu vou simplesmente imprimir 1, que é o resultado do fatorial. Contudo, se este teste for falso, nós tínhamos lá no nosso fluxograma um bloquinho de processamento. Esse processamento vai ser feito aqui dentro. Nós tínhamos lá no fluxograma uma variável FAT que recebe o valor de x, e aí na sequência nós decrementamos x em uma unidade. Vamos então criar a nossa variável FAT, criar, eu vou manter o mesmo nome, FAT, ok, e aí eu já vou então mudar o valor dela aqui. FAT, mude FAT para o valor de x, e aí vamos imaginar que o usuário digitou 4, que foi o exemplo que nós utilizamos na aula anterior. Então eu vou mudar FAT para 4, que é o valor que o usuário digitou, e agora eu vou adicionar, lembra como que a gente faz a subtração ou o decremento aqui no Scratch? Eu vou escolher aqui a minha variável x e eu vou adicionar menos 1 na minha variável x. Então, se o usuário digitou 4, FAT recebe o valor 4 e x passa a ter 3. Então perceba que eu já tenho os valores para fazer a nossa primeira multiplicação. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu já tenho o 4 e o 3. Agora então o que a gente precisa fazer aqui é exatamente esse processamento. Então eu vou colocar aqui abaixo porque nós vamos ter aí uma repetição. Então como que é aquele processamento? FAT vai receber FAT vezes x. Então eu tenho aqui uma multiplicação. Eu vou vir aqui na abinha operadores, vou pegar aqui o nosso operador de multiplicação, vou colocar ele aqui, e aí quem que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar FAT vezes x. Eu vou marcar o x aqui para ele também aparecer aqui na tela. Então eu vou fazer FAT receber FAT vezes x, 4 vezes 3, 12, FAT vai receber 12. Na sequência, eu quero decrementar a variável x em mais uma unidade. Então, variável x adicione menos 1. E aí, qual vai ser a repetição que nós temos aqui? Lembra que lá no fluxograma tudo se resume a um losango, um teste condicional. Se x for maior que 1, então neste caso aqui eu posso ter uma repetição exatamente igual a essa. Repita até que x seja igual a 1. Então eu vou pegar aqui outra repetição, eu vou arrastar aqui para o lado, eu vou pegar outra repetição, vou colocar aqui. Isso aqui vai ficar dentro da repetição e vou colocar aqui o nosso teste. Operadores. Agora eu quero uma igualdade da nossa variável x. Vou colocar ela aqui. Não quero executar. E aqui 1. Então, repita até que x seja igual a 1. Enquanto x for maior do que 1, eu vou calcular a multiplicação e vou diminuir 1 na variável x. Calcula a multiplicação, diminuo 1 na variável x. E em algum momento, a nossa variável x vai chegar em 1. Poderia ser 0 aqui? Poderia ser 0, não tem nenhum problema. Eu estou colocando 1 porque, se eu colocar 0 aqui, nós vamos fazer aqui uma multiplicação por 1. E qualquer coisa multiplicado por 1 não sofre nenhuma alteração. FAT vezes 1 é FAT, x vezes 1 é x. Então, eu elimino a multiplicação por 1 se eu colocar o 1 aqui. Agora, essa repetição, perceba que toda essa repetição ela vai ficar dentro do senão, abaixo desta instrução aqui. Eu vou então posicionar ela aqui, e aí nós temos então aquele nosso fluxograma representado aqui no Scratch. Nós inicializamos x com 0 e temos uma repetição para ler o valor de x, garantindo que vai ser um valor maior que 0. E aí eu verifico, se x for 1, o fatorial de 1 é 1. Se não, FAT recebe o valor de x e x é decrementado em uma unidade. E aí eu tenho então uma repetição até que x chegue a 1, fazendo a multiplicação de FAT por x.
Quando isso aqui terminar, eu ainda não coloquei aqui, nós precisamos então imprimir o nosso resultado fatorial que está na nossa variável FAT. Eu vou então aqui em aparência, vou pegar a nossa instrução diga, vou colocar aqui no final e aqui então eu vou exibir na tela por 5 segundos a nossa variável. Eu vou voltar aqui em variáveis, vou arrastar FAT e vou colocar aqui dentro. Vamos testar o nosso programinha. Eu vou então clicar na bandeirinha. Está pedindo aqui um valor maior que 0. Perceba que enquanto eu digitar 0, ele vai ficar nessa repetição. Se eu digitar um número negativo, ele continua nessa repetição. Se eu digitar então 4, eu vou pressionar Enter. E aí nós temos 24, que é o valor do fatorial de 4. Eu vou clicar sobre a bandeirinha novamente. Vou digitar o valor 5. E aí nós temos 120, que é o fatorial de 5. Eu vou fazer aqui agora um último teste para vocês perceberem que tem um erro no nosso algoritmo. Olha só, eu vou executar ele novamente e eu vou digitar 1. 1 é um valor válido? Sim, é um valor válido. Qual que é o fatorial de 1? É 1. Eu vou pressionar Enter e olha o que vai acontecer. O 1, ok, a resposta está correta. E após 5 segundos, 120. Opa, mas que 120 é esse? Esse 120 é o resultado do nosso cálculo anterior. E aí, por que ele apareceu? Perceba que aqui a instrução diga está fora do nosso se-se-não. E ela não pode ficar fora do se-se-não, ela tem que ficar dentro do se-não. Por quê? Se x for igual a 1, eu vou fazer isso aqui. Se não, eu vou fazer isso aqui. E aí, como estava fora, ele caía aqui dentro, dizia que o resultado é 1. Quando terminava o se-se-não, tinha o outro diga aqui. E aí ele imprimia o resultado na tela. Então, o correto é, dentro do se tem um diga e dentro do se não, lá no final, tem outro diga. Ok? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça de deixar seu like nessa aula e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula em Portugal. Nos vemos lá!